Oi. Olha, existem três grandes ideias políticas que basicamente definiram o século XX. E acredite, elas ainda estão por toda a parte nos nossos debates de hoje. Então, nessa análise, a gente vai fundo nas origens e nos princípios do liberalismo, do socialismo e também do nazismo, para entender de verdade como é que eles transformaram o mundo. Para a gente entender o nosso presente, não tem jeito, a gente precisa voltar lá na origem dessas ideias. Como é que uma influenciou a outra e como uma surgiu como uma reação à outra. Essa história de causa e efeito que a gente vai explorar agora, ok? Vamos mergulhar nisso. E tudo começa, sabe onde? Com uma revolução. A primeira grande ideia que a gente vai analisar é o Estado liberal, que nasceu daqueles ideais que varreram a Europa no finalzinho do século XVIII. Pensa no Estado liberal como a grande tese, a proposta fundamental para um mundo novo. Ele se levantou contra o poder absoluto dos reis, prometendo uma coisa inédita: o poder pro povo e a defesa dos direitos de cada um. E essa imagem aqui, nossa, ela é icônica. Delacroix capturou perfeitamente esse espírito. A liberdade guiando o povo é muito mais que uma pintura. É a cara da soberania popular, daquela ideia de que o poder vem do povo, e não de um rei que se dizia divino. Então, vamos lá. Quais eram os pilares desse sistema? Primeiro, a soberania popular. Uma ideia super radical para a época, né? A de que o poder vem do povo. E como isso funcionava na prática? Através da política representativa, com eleições. O terceiro pilar era a defesa com unhas e dentes das liberdades individuais e da propriedade privada. Isso era uma resposta direta àquela coisa dos reis fazerem o que queriam, sabe? E por fim, na economia, vinha a famosa ideia do laissez-faire, que é tipo um deixa rolar, defendendo que o mercado se vira muito melhor com o mínimo de interferência do Estado. Só que, claro, essa ascensão do Estado liberal e do capitalismo industrial acabou gerando novas tensões, novas desigualdades na sociedade, e como sempre acontece na história das ideias, isso provocou uma reação bem forte do outro lado. E agora a gente passa para a nossa segunda grande ideia, para ver como a história se desenrola. Em resposta direta aos problemas que o liberalismo parecia criar, surge o socialismo. Essa frase é chave. O socialismo não foi só uma criticazinha aqui e ali. Foi o primeiro sistema de pensamento todo organizado para desafiar a ordem liberal de frente, oferecendo uma alternativa. E uma alternativa bem radical. E o coração da análise socialista era esse conflito aqui. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas, das terras, dos meios de produção. Do outro, o proletariado, a classe trabalhadora. Para os socialistas, essa divisão era a raiz de toda a injustiça do mundo. O objetivo, portanto, era revolucionário, não tinha meio termo. Primeiro, questionar a própria ideia de que alguém poderia ser dono dos meios de produção. Segundo, acabar com o sistema capitalista. E, por fim, socializar tudo isso para que a riqueza fosse distribuída para toda a sociedade. Esse lema, pão, terra e liberdade, dos revolucionários bolcheviques lá na Rússia em 1917, resume de um jeito muito poderoso as promessas do socialismo para as massas. Ele fala de necessidade básica, de dignidade e de emancipação. Dá para entender o apelo gigantesco que essa ideologia teve para milhões de pessoas. Bem, com o mundo dividido entre liberalismo de um lado e socialismo do outro, uma terceira força apareceu no começo do século XX, rejeitando as duas coisas, o nazismo e o fascismo. O interessante dessa definição é que o nazismo e o fascismo se definem tanto pelo que são, quanto pelo que eles não são. Eles são, na sua essência, antiliberais, porque rejeitam os direitos individuais, e anticomunistas, porque são contra a luta de classes. E é importante lembrar que, embora parecidos, o nazismo ainda adicionou aquela ideologia terrível de superioridade racial, que o tornou único. E essa imagem, ela dá um soco no estômago quando a gente compara com a da liberdade que vimos antes. Aqui não tem um povo diverso em movimento. O que a gente vê é uma massa uniforme, disciplinada, com foco total num único líder, que é a personificação do poder absoluto do Estado. Vamos detalhar um pouco mais essas características, que mostram bem esse caráter antiliberal e anticomunista. Tinha a rejeição total do individualismo liberal em nome da nação, a oposição ferrenha à luta de classes do socialismo, um nacionalismo levado ao extremo, que no caso nazista virou racial, e o controle total do Estado sobre a vida das pessoas. E tudo isso encarnado na figura de um líder. Ok, agora que a gente viu as três ideologias separadas, que tal colocar todas lado a lado? É aqui que as diferenças fundamentais ficam gritantes.
Olha só essa tabela, ela deixa tudo muito claro. Para o liberalismo, o indivíduo é o centro de tudo, soberano. Para o socialismo, o que importa mesmo é a classe social da pessoa. Já para o nazismo, esquece. O indivíduo não é nada, ele está totalmente subordinado ao Estado. E na economia, o liberalismo defende a propriedade privada, o socialismo quer socializar os meios de produção e o fascismo. Ele mantém a propriedade privada, mas sob um controle super rígido do Estado. O ponto crucial aqui é a visão do Estado. Ele é um protetor de direitos, uma ferramenta de transição ou autoridade suprema e inquestionável. A luta armada entre essas ideologias pode ter diminuído, mas as ideias continuam a ecoar e a moldar nosso mundo de formas que a gente às vezes nem percebe. Com o fim da União Soviética, muita gente chegou a dizer que era o fim da história, que o modelo liberal tinha vencido de vez. Mas a história se mostrou bem mais complicada, né? As tensões não sumiram, elas só mudaram de forma. O debate sobre qual o tamanho ideal do Estado, por exemplo, é um eco direto daquele conflito antigo entre a liberdade econômica liberal e a busca por segurança social de inspiração socialista. E essa citação final do nosso material de base mostra exatamente isso. Essa tensão entre mercado livre e redes de proteção social, o debate sobre até onde vai a liberdade de cada um e onde começa a responsabilidade com o coletivo. Esse é o conflito central entre liberalismo e socialismo que continua vivíssimo na política de hoje. E a gente também vê ecos daquela terceira via no ressurgimento de movimentos nacionalistas que colocam a identidade nacional acima de tudo. Então a pergunta que fica no ar é a seguinte: quando a gente olha para as nossas sociedades, para os nossos governos e para a nossa economia, que traços dessas três grandes ideias a gente ainda consegue encontrar? A resposta para essa pergunta revela o quanto esse legado histórico continua, de fato, muito vivo.